Boa noite a todos. É sempre bastante prazeroso voltar a esta casa, a casa onde, na década de 60, quando eu vim estudar, tive o prazer de vir endereçada para cá e ser aluna do Eliseu Rigonati, que é um espírito de alta luz, de alta sabedoria. Então eu tenho por essa casa um carinho muito especial e um carinho bastante grande. Eu escolhi para falar para vocês hoje um tema bastante simples, porque é de fácil reconhecimento. Hoje nós vamos falar sobre caráter. Mas eu não vou falar, eu não vou dar receita de nada, não vou criticar ninguém. Eu vou começar a nossa palestra de hoje dizendo o seguinte, perguntando: vocês conhecem essa revistinha aqui? Seleções, The Reader's Digest. Essa revistinha deve ter mais de 100 anos de publicação. Eu, desde que era adolescente, quando demonstrei à minha família que eu gostava de ler de tudo, meu pai fez uma assinatura dessa revista para mim. E até hoje eu sou assinante. Então, vocês imaginem, há mais de 50 anos eu sou assinante dessa revista. E eu leio porque eu procuro nela aquilo que me traga benefício para eu refletir, para eu melhorar alguma coisa em mim. E leio as piadinhas para me divertir também, porque é uma revista que traz de tudo, desde receita até pesquisas muito sérias. E esse número, que é o número de outubro de 2013, quer dizer, há poucos meses, trouxe uma pesquisa que foi feita no mundo inteiro e envolve justamente esse tema que nós vamos escolher, que é o caráter. Essa revista tem representantes em todos os países do mundo. E reunidos, os repórteres responsáveis por cada país escolheram 16 cidades, 16 grandes cidades para fazer a pesquisa. Imagine que no Brasil, que cidade poderia ter sido escolhida? São Paulo. E entre essas 16 cidades, os repórteres, entre aspas, deixavam perder uma carteira. Na carteira tinha pouca coisa. Vou ler para vocês o que é que tinha em cada carteira. Um cartão de visita com nome, endereço e telefone. Uma foto de família. Alguns recibos de compras. E o equivalente a R$100 na moeda local. Quer dizer, pouca quantidade de dinheiro. R$100 não é uma soma significativa, né? É interessante também, fazendo um parênteses, uma das faxineiras que trabalha no prédio onde eu moro, a semana retrasada esteve em São Paulo e achou em cima no banheiro feminino, achou uma carteirinha de couro muito pequenininha. E ela abriu, tinha R$1.800. Ela ficou em dúvida entre fazer o quê. Ela perguntou para todo mundo que estava ali: isso aqui é de vocês? Sem mostrar que tinha o dinheiro. Alguém deixou essa carteirinha? Não. Perguntou para a mulher que ficava lá na porta, controlando quem entrava e quem saía: alguém veio dizer para a senhora que perdeu essa carteirinha? Não. Ela ficou meia hora dentro do banheiro, segurando a carteirinha e perguntando para todo mundo que entrava: é sua, a senhora que esqueceu. Depois de meia hora ela desistiu e disse assim para mim: sabe, dona Rosali, se eu deixasse o dinheiro com a pessoa lá que estava cuidando, eu tenho certeza que o dono não ia encontrar mais. Porque não me inspirou confiança a pessoa que estava lá.
Estava ali na frente, ajudando a controlar a entrada. Então, eu quis devolver, mas não tinha como devolver para quem. E eu fiquei com esse dinheiro. Quando eu cheguei a Rio Preto, o meu marido contou que o nosso Fusquinha tinha fundido o motor. E aí nós fomos mandar arrumar, ficou em R$ 1.800. Quer dizer, era exatamente o valor que ela tinha achado. Então, essas coisas são interessantes da gente observar. Mas voltando a essa pesquisa das seleções. Entre essas 16 cidades, em cada uma dessas 16 cidades, foram deixadas, perdidas, entre aspas, 12 carteiras. Em cada carteira, aquilo que eu já disse para vocês. Uma foto de família, algumas notas de compras daquela cidade, né? Um cartão de visita que tinha nome, endereço e telefone, quer dizer, se alguém achasse, podia ligar para avisar, não é? E uma quantidade muito pequena de dinheiro, R$ 100. Imaginem vocês que surpreendente o resultado da campanha. Das 12 cidades escolhidas, a que mais devolveu carteira, telefonou e foi atrás, marcou lugar e devolveu a carteira integralmente, das 12 carteiras, 11 foram devolvidas em Helsinki, que fica na Finlândia. Aquele país frio, frio, frio. 11 carteiras foram devolvidas. Em segundo lugar, gente, olha que alegria, São Paulo. Surpreendentemente, São Paulo. Foram devolvidas 9 carteiras. E aí foi descendo a quantidade, descendo. A cidade que menos devolveu carteiras foi Lisboa, que devolveu uma. E a hora que o repórter resgatou essa carteira, ele perguntou para a pessoa em português, mas por que o senhor está devolvendo a carteira? O casal falou assim, a gente não fala português, nós somos da Holanda, nós somos turistas. Então, por aí a gente vai vendo qual é o caráter geral, porque 12 carteiras numa cidade do tamanho de São Paulo, onde habitam mais de 20 milhões de pessoas, sei lá, a gente não sei se pode também confiar muito numa pesquisa dessa, né? Porque o número de carteiras era muito pequeno em relação ao número de habitantes. Mas São Paulo empata com uma cidade da Índia, chamada Mumbai, que também devolveu 9 carteiras. Em Londres, que todo mundo fala tanto de Londres, que os ingleses, né, são pessoas elegantes, pessoas honestas, devolveram só 5. E foi existe uma análise de um sociólogo sobre essa pesquisa, para a gente entender qual é o grau de caráter de um povo. Porque isso significa o quê? Significa que se estamos morando em São Paulo, se estamos morando no Brasil, e o nosso país, escolhido São Paulo, que é considerado uma cidade fria, uma cidade de negócios, dessa cidade, pegar o segundo lugar numa pesquisa dessa, para nós é honroso, não é? Agora, no geral dessa pesquisa, foi definido que 49% dessas tantas carteiras aqui, 16 vezes 12, foram 192 carteiras perdidas, né? Dessas 192 carteiras perdidas, 49% foram devolvidas e 51% foram sumidas. Teve cidade, gente, que a pessoa achou a carteira e o repórter, todo mundo filmando, né?
sem eles verem. A pessoa achou a carteira, olhou para os lados, achou um policial, foi lá e entregou a carteira para o policial. O policial enfiou no bolso e ficou por isso. Aquela carteira, todas elas tinham uma identificação, eles sabiam onde é que tinha sido deixado, tudo controlado. Então, vejam, são índices de caráter que a gente tem que levar em conta. E para nós, espíritas, o caráter é o traço fundamental da descrição de quem somos. Se a gente tiver qualquer deslize de caráter, se a gente mentir, que é um hábito, infelizmente, que a gente aprende quando é criança, e muitas crianças depois se tornam adultos e se esquece de deixar de lado esse hábito, né? Se a gente mentir, se a gente falsear a verdade, como muitas vezes a gente está em casa almoçando, toca o telefone e a pessoa que atende fala, quer falar com a minha mãe? E a gente faz assim, ó. A gente está ensinando para os nossos filhos como é que mente, não é? Esses pequenos traços de caráter vão ajudar na formação do adulto futuro. Outro traço muito comum de caráter é a gentileza de nós cumprimentarmos todas as pessoas. É um traço fundamental de caráter, a educação. Por quê? Somos todos irmãos. Todos nós somos filhos do mesmo pai. Estamos em condições diferentes, em etapas da vida diferentes, mas nós sabemos que pela lei da sociedade, que é uma das leis morais, nós sabemos que é importante nós conseguirmos interagir entre nós da mesma sociedade. Vou citar um outro exemplo. Como vocês ouviram a Michele dizer, eu pertenço à Associação Beneficente Espírito Consolador, que fica do lado do albergue. Conhecem o albergue noturno aqui de Rio Preto? Já visitaram o albergue? Visitem para vocês verem como são os nossos irmãos andarilhos e como são as pessoas que vêm para Rio Preto, às vezes, procurando médico e depois não tem dinheiro para ficar em algum lugar e ficam no albergue. Às vezes, famílias inteiras. É muito gratificante a gente ir lá para ver como funciona, porque a gente começa a valorizar as coisas que nós temos e no dia a dia a gente não dá valor, né? Quando a gente faz os trabalhos lá no Consolador durante a semana, exceto na terça-feira, então segunda, quarta, quinta e sexta, a gente entra pelo albergue, para entrar pelo fundo. E eu, Rosali, passo cumprimentando todo mundo. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. E eles vão respondendo boa noite e eu vou entrando. Há um tempo atrás, eu saí com a minha filha durante o dia no centro da cidade e tinha um senhor sentado na rua pedindo esmola. E eu sou esmoleira de carteirinha, né? Eu acho que se eu tenho, eu preciso dar. Agora, o que a pessoa vai fazer com o dinheiro que eu der, não é problema meu. Está dado, ele faz o que ele quer. Mas eu faço a minha parte, que eu posso. Então, estava a pessoa lá e eu fui jogar uma nota lá para ele. E ele falou assim para mim, boa tarde, a senhora está boa? Eu olhei, boa tarde, eu estou boa, assim, e o senhor, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, hoje à noite a gente vai se ver, né? Aí a minha filha espantou, e eu também, né? Eu falei, aonde? Ele falou, lá no albergue, eu sempre lembro da senhora por causa do cabelo, desse tupete branco. Vejam, para vocês verem que coisa, era uma pessoa que eu não reconheci, mas que marcou, com certeza, a vida dele, por quê? Porque eu passava, mesmo sem saber o nome, sem conhecê-lo diretamente, eu tinha a delicadeza de dizer boa noite. Assim como também
um outro dia, passeando com o cachorro, eu vi que ia indo em direção ao albergue, eu moro ali por perto, vinha vindo um morador de rua, a gente percebe quem é morador de rua, uma mochila, muito sujo, moço, mas um moço novo. E ele olhou para o meu cachorrinho e falou, oh, que cachorrinho bonitinho. E virou para mim e falou, ele morde? Falei, não, ele é bonzinho. Posso brincar com ele? Falei, pode. E parei. Ele parou, brincou. O meu cachorrinho é muito confiante, né? A pessoa brinca, ele já vai logo brincando também. E aí ele disse assim para mim, sabe, dona, eu vou falar uma coisa para a senhora. A gente estava em frente a um prédio muito chique da cidade. Aí ele disse assim para mim, eu vou falar uma coisa para a senhora. Se alguém me dissesse agora, o senhor vai ganhar um apartamento aqui, eu ficaria muito feliz. Mas eu não ficaria tão feliz quanto eu fiquei há 5 minutos atrás, quando a senhora parou para conversar comigo. Então são essas atitudes, essas delicadezas, essas gentilezas que infelizmente a gente tem às vezes com um estranho e não tem dentro de casa, não é? A gente perde um pouco a paciência dentro de casa quando alguém fala, mas só tem isso, né, para comer hoje, de novo aquilo lá, né? E a gente às vezes perde essa delicadeza, essa gentileza, esse traço de educação que a gente precisa ter. Por isso é que eu disse que nós espíritas, que temos uma visão diferenciada do que seja família, do que seja núcleo social, do que seja grupo de trabalho, nós temos maior responsabilidade sobre as nossas ações. Nós temos muito mais responsabilidades do que qualquer outra religião que possa ter no nosso planeta. Por quê? Porque o Espiritismo abre as nossas mentes para que nós reflitamos, para que nós pensemos em como agir, por que nós agimos assim, por que nos comportamos dessa forma, por que reagimos daquela forma, porque toda ação provoca uma reação igual e contrária, não é? Então, se alguém nos provoca, a gente reage. O que é reagir? É agir de novo, em troca. Como é que nós reagimos? Como é que nós espíritas demonstramos o nosso caráter? Eu trouxe para vocês no Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje eu trouxe um evangelho novo, porque o meu está tão espedaçadinho que aquele lá eu só fico em casa, que ele não pode mais sair, senão ele se perde, né? Eu trouxe um outro aqui. No capítulo 17, Sede Perfeitos, Kardec compila uma porção de mensagens sobre o que é ser um homem que pretende ser perfeito. Como é o homem que deseja ser melhor. E ele descreve o que é o homem de bem. Então diz assim, no item número 3. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Vocês já leram, com certeza, ou já tomaram algum conhecimento do livro sobre o que existe no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos tem várias repartições, várias divisões. O livro 3º dele fala só sobre as leis morais. Fala de algumas leis morais. E aí a última está assim, justiça, amor e caridade. Tudo de uma vez. E aí, então, Kardec explica que, praticando essa lei de justiça, amor e caridade, nós estamos fazendo todas as outras anteriores, nós estamos congregando
todos os comportamentos anteriores que estão ali aglomerados nesses 3 itens. Porque se nós somos justos com todo mundo, em todas as situações, se nós amamos a todos indistintamente, sem amar menos um ou mais o outro, se somos capazes de amar o inimigo, como diz Jesus, como aconselha Jesus, e se somos caridosos, no sentido mais amplo da palavra, não caridoso só em dar bens materiais, que é o mais fácil. Dar a comida que sobra é fácil, quero ver, tirar do prato da gente e dividir com o outro. Aí que é caridade, não é? Essa é a caridade que vale mais. É aquela que a gente tira. Lembra que tem isso também no Evangelho? Que é aquele que tira o seu casaco para abrigar o outro, para abrigar o próximo. A caridade maior não é aquela daquilo que sobra, é daquilo que nos faria falta. O vestido que não serve mais, o sapato que não serve mais, isso é fácil de dar porque não serve mesmo. Não é? A gente descarta. Agora, quero ver pegar aquele vestido que ainda serve, tirar de lá e dar para uma pessoa. Tira do guarda-roupa e dá. Ou um homem dizer, não, eu vou dar esse sapato, ele está novo, mas eu vou dar, eu quero dar esse sapato. É difícil. É muito difícil dar aquilo que ainda nos serve. Mas, voltando aqui ao que interessa sobre o que é o homem de bem, Kardec continua dizendo o seguinte: o verdadeiro homem de bem se interroga a sua consciência sobre os próprios atos. Se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. É interessante porque também isso o Espiritismo nos ensina, que fazer o bem não é só deixar de fazer o mal. Deixar de fazer o mal é ser neutro. Mas a gente tem que apanhar essa neutralidade e aproveitar e fazer o bem. A gente tem que agir no bem. Porque só deixar de fazer o mal ainda não é praticar o bem. Todas essas informações que vêm contidas nesse pequeno parágrafo são muito fundamentais para que nós possamos compreender qual é o valor do nosso caráter. E aí eu volto à pesquisa. No momento em que eu descubro que numa pesquisa dessa, 49% das carteiras foram devolvidas, mas 51% não, eu estou ali pela metade, não é? Estou ali no meio a meio, não é verdade? O que significa que é uma descrição exata do planeta que habitamos, que é um planeta de provas e expiações, onde ainda existe muito mal, o mal ainda prevalece. Só que olha aqui, está pertinho já. O que demonstra mais uma outra coisa importante para nós espíritas. Demonstra que já já nós vamos ter uma inversão de valores, o bem vai prevalecer, e prevalecendo o bem significa que nós estaremos numa outra categoria de planeta, não mais de provas e expiações, mas de regeneração, onde o bem vai prevalecer sobre o mal. Então vejam, com uma pesquisa simples de uma revista, nós estamos aqui, acho que está sumindo agora. Alô. Aí, voltou, obrigado. Numa pesquisa dessa, a gente pode constatar várias coisas e fortalecer em nós os conceitos espíritas que nós temos. Quais sejam? Nós estamos vivendo num planeta ainda
onde o mal prevalece sobre o bem. Mas percebemos que a diferença é tão pequena que a gente pode dizer que nós estamos na transição para que esse valor se inverta. Já já o bem vai prevalecer sobre o mal. Então nós teremos mudado de categoria do nosso mundo habitado. Além disso, se entre 16 cidades de todo o planeta, São Paulo pega a segunda colocação, significa que o Brasil realmente está no caminho, espiritualmente falando, de ser a pátria do Evangelho, o coração do mundo. Conhecem esse livro? Coração do Mundo, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Foi um livro ditado pelo Humberto de Campos ao Chico no final da década de 30. Né? Esse livro mostra exatamente isso, que o Brasil teria sido escolhido, predestinado a trazer ao mundo uma nova postura de vida, uma colocação de comportamento mais adequado entre irmãos, comportamentos menos racistas. Nós vemos tantas raças, né, coabitando, coexistindo e inclusive se casando, não é? Entre raças diferentes e provocando uma miscigenação muito positiva no nosso planeta, no nosso país. Por quê? Porque as culturas vão entregando umas às outras o que tem de melhor. Ninguém quer passar para o outro o que tem de ruim. O que tem de ruim a gente tenta esconder. Não é verdade? O que tem de bom, não, a gente quer mostrar. Então é sempre assim. Na formação de novos casais, o caráter bom é que prevalece. A gente quer que o outro olhe para nós e diga: nossa, como ela é boa, como ela faz direito isso, como ela cozinha bem. E a mulher deve dizer assim: nossa, mas que marido legal que eu tenho. Ele, em vez de jogar bola, resolveu ficar comigo hoje. Né? Então, vejam, a gente tem esses pontos de caráter onde as pessoas vão se doando, mas as pessoas se doam na sua parte positiva, na sua parte mais interessante. Justamente porque é o caráter que pretende prevalecer para se mostrar. Bem, como nós só temos... Agora deixa eu ver se... Já chegou, né? Pronto. Preciso parar. E agora? Eu vou só encerrar dizendo uma coisa para vocês. É muito comum a gente dizer que tudo aquilo que nós fazemos de errado, a culpa não é nossa, né? Existe um ditado muito conhecido que fala assim: ah, mas a carne é fraca, né? A pessoa não aguentou, não tinha condição de superar aquela dificuldade, então agiu daquela forma. Vejam bem, quando eu disse para vocês que nós espíritas temos uma postura diferente, essa é uma das características do bom espírita. Ou seja, nós temos, como espíritas, que ter consciência de que quem escolhe agir, quem opta por agir, quem exercita o livre-arbítrio na hora de agir, não é o corpo, é o espírito. Então não adianta falar que a carne é fraca, porque não é verdade. Não adianta pôr a culpa em ninguém. Porque, com certeza, enquanto nós éramos crianças, os nossos pais tentaram corrigir muitos erros e muitas tendências nossas. Agora, nós adultos somos responsáveis por si só. Nós não podemos mais botar a culpa em ninguém, dizer: ah, mas foi minha mãe que não ensinou. Foi o meu pai que... Sim, claro, mãe e pai são exemplos nos quais a gente se espelha. Mas quando somos adultos, nós temos que ter consciência para escolher. A escolha é da gente. Então, por isso é importante que o espírita tenha conhecimento
para saber escolher direito. Essa é a função do que a gente chama de caráter. Esse conjunto de qualidades que a pessoa apresenta. Vejam bem, eu disse conjunto de qualidades. Às vezes elas são boas, às vezes elas não são. São qualidades do mesmo jeito. Infelizmente, por exemplo, ser ladrão é uma qualidade negativa. É um defeito, né? Uma qualidade negativa, uma tendência negativa. Mas nós espíritas temos que ter consciência, principalmente no sentido de que a nossa tarefa nesta encarnação, em que as nossas mentes estão direcionadas para o caminho da evolução, para o progresso espiritual, nós temos que entender que a formação do caráter das novas gerações a formação depende do nosso próprio caráter. Somos nós que estamos dando exemplo a quem nos rodeia. Quando a gente pensa que não é visto, que não é observado, podem ter certeza que não é verdade. Nós sempre somos vistos, nós sempre somos observados. Por isso, é preciso dar um exemplo positivo, um exemplo bom, para mostrar que temos um bom caráter. Então, essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês. Que o caráter de cada um de nós seja fortalecido pela nossa força de vontade em vencer, em ser melhor, em estar no caminho correto e de ser a pessoa que, encontrando uma carteira, procure devolver, porque não é da gente. Obrigada.